Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com cada um de vocês por aí. Aqui é a Rê e hoje eu vim compartilhar com vocês como foi a experiência de releitura de O Duque e Eu, da Julia Quinn. Gente, eu li esse livro há tanto tempo que eu não lembro nem quando foi que eu li. Esse aqui foi um dos primeiros livros que eu ganhei de sorteio na minha vida, numa época em que eu acompanhava muitos blogs literários. Eu não tinha o meu próprio blog, eu nem sonhava em ter um canal literário, eu só acompanhava as pessoas e eu participava de todos os sorteios possíveis que eu encontrasse na minha frente, porque eu não tinha dinheiro pra comprar livros, então eu participava de tudo, porque, né, vamos aumentar as probabilidades. E eu, de fato, aumentei, porque ganhei alguns sorteios aí, né, eu tenho lembrança de ter ganhado pelo menos uns 3, e um deles foi, então, né, o sorteio de O Duque e Eu. Eu não lembro nem de qual blog na época foi que eu ganhei, né, esse romance de época. Mas na época, O Duque e Eu, né, a série Os Bridgertons como um todo, não era tão famosa assim. Arqueiro tinha acabado de publicar aqui no Brasil, né, esse livro ele é bastante antigo. O primeiro livro da série Os Bridgertons foi publicado aqui no Brasil em 2013 pela editora Arqueiro, saiu com essa edição. Atualmente tem uma outra edição de luxo, que é bem bonita também a capa, mas é um livro bem compacto, assim, bem pequenininho. Enfim, o caso é que a história foi publicada originalmente no ano de 2000, então temos 20 anos da publicação de o primeiro livro da série Os Bridgertons, que é O Duque e Eu. E na época que ele foi publicado aqui no Brasil, ele não fazia tanto sucesso assim, né? A série ainda não era aquilo tudo, tão famosa e tal, não tinha tanta gente lendo, não tinha nem, assim, o sonho de ser adaptado alguma vez, né, pra televisão, e agora vai ser, né, inclusive lançada a série no dia 25 de dezembro. E justamente em razão desse lançamento, né, dessa série, eu resolvi reler O Duque e Eu e voltar, né, a ler a série, porque de todos os livros da série, o único que eu tinha lido ainda era O Duque e Eu. E eu aproveitei que eu inclusive comprei o box inteiro pro Kindle para dar continuidade aí, né, aos próximos livros. O lançamento da série de TV, então, foi um impulsionador para eu voltar a ler a série, e eu tô com esse projeto pessoal aí de ler 2 livros da série por mês. Então agora em novembro, na primeira semana, né, na primeira quinzena, eu já li O Duque e Eu, e na segunda quinzena eu pretendo ler, então, O Visconde que Me Amava, que é a continuação, o segundo livro, que vai falar de um outro irmão dos Bridgertons. E vamos lá, né, qual que é a premissa da série? A série é uma série de romance de época em que cada um dos livros vai narrar a história de amor de cada um desses irmãos que fazem parte da família Bridgerton. A gente tem essa família com 8 irmãos no total, e aqui no primeiro livro a gente já é apresentado a todos eles de uma forma bastante geralzona, assim, né, porque o foco vai ser na Daphne, que é a 4ª irmã, né, a filha mais velha, mulher dessa família. Como eu falei, então, aqui no livro a gente conhece todos os personagens da família Bridgerton, a gente é literalmente inserido dentro do seio dessa família, a gente conhece essa matriarca que tá absolutamente focada em arrumar casamentos para todas as filhas, né, a Daphne, que tá ali já na época, né, de, enfim, desposar, é a principal alvo da mãe, ela tá ali, né, louca pra arrumar um marido pra filha, já que, né, na época as mulheres tinham como maior objetivo da vida em conseguir um casamento, né, um bom casamento e ter um casamento próspero, com filhos, etc. Só que antes da Daphne vem 3 homens, né, 3 irmãos que também ali são inseridos na história, no contexto aqui de O Duque e Eu, a gente conhece todos eles. A gente se aproxima um pouco melhor no livro do Anthony, que é o mais velho, e algo muito divertido dessa família, na verdade a família inteira é muito divertida, né, mas uma informação aí das mais divertidas é os nomes desses filhos, né, são 8 no total e todos eles foram nomeados em ordem alfabética. Então o mais velho é o Anthony, o segundo mais velho é o Benedict, o terceiro é o Colin, a 4ª é a Daphne, depois da Daphne tem a Eloise, aí tem a Francesca e por fim tem o Gregory e a Hyacinth, que é a mais novinha, que tem acho que 10 anos. Então, assim, eu achei muito divertido, né, a forma como a Violet, que é a matriarca, resolveu ali nomear todos os filhos, né. Mas no caso aqui, embora a gente tenha, né, a série toda focada na família e que a gente tenha em cada livro um protagonista que vai ser um membro dessa família, a gente já começa O Duque e Eu conhecendo não a família, mas conhecendo o Simon, que é o protagonista da história, né, ele é o mocinho ali do romance de época. E o Simon, ele é filho de um duque,
que é um cara que, assim, a vida inteira sonhou em ter um herdeiro pra que, né, o ducado permanecesse na família, passasse pro filho, pra que não fosse pra um primo, pra que não se perdesse. Então, assim, o objetivo de vida desse duque era ter um filho. A duquesa, que é a mulher dele, tinha como meta de vida dar um filho pra ele. Na época, uma duquesa não era considerada uma duquesa completa se não desse, né, um herdeiro. Na verdade, isso se aplicava a todos os membros da realeza, né, esposas de, né, homens que tinham algum título tinham como, né, dever dar um filho, um homem, para, né, o seu esposo, para que ele pudesse manter o legado da família e tal, etc, né? Então esse aqui era o grande objetivo do pai do Simon. E a mãe do Simon teve muitas perdas, né? Ela teve muitos abortos ao longo da vida. Ela não conseguia conceber uma criança que ela não perdesse no meio do caminho ou que não nascesse morta. Acontece que ela engravida do Simon e ela tá, assim, obstinada, ela tá focada em manter essa gravidez, em conseguir ir até o final com a gravidez e, né, dar à luz a um filho que seja saudável. Então esse, sim, é o objetivo dessa duquesa. E o duque, né, tá ali também focado em fazer com que isso aconteça. E o Simon nasce, mas no momento em que ele nasce, a mãe dele falece, né, ela morre dando à luz. E ele vai ser criado então pelo pai. O pai fica ali, né, todo orgulhoso, porque ele agora tem um filho, ele tem o herdeiro, e enfim, né, deu certo os planos dele, ele conseguiu, né, ali, ele, enfim, alcançou tudo aquilo que ele queria, que era ter um herdeiro. Só que acontece que o Simon, ao longo da sua infância, ele teve alguns problemas, eu não diria nem problemas, ele teve algumas dificuldades no desenvolvimento, né, da fala. Ele tinha muita dificuldade pra falar. Até os 4 anos de idade ele não conseguia falar nada, ele só gaguejava, balbuciava, sabe, palavras, ele não conseguia de fato, enfim, né, construir frases, embora ele já lesse, já escrevesse, ele tinha muita dificuldade de falar, e isso foi um grande desgosto pro pai dele, sabe, ele realmente começou a negar o filho, a deixar o filho de lado por causa disso, porque isso era uma grande vergonha pra ele. E pra uma criança que é filho único, que já não tem a mãe, crescer com um pai assim é de gerar, né, muitos traumas na vida dessa pessoa. Depois de ele ter sido muito negado pelo pai, né, rejeitado pelo pai, ele se torna uma pessoa muito, assim, obstinada a conseguir falar, e ele vai, né, ali junto com a ama, né, a criada dele lá, né, a pessoa que ajuda a criar ele, acho que é governanta que chama na época, enfim, ele vai junto com ela, né, se desenvolvendo muito, assim, por conta própria, por vontade mesmo de provar que o pai tá errado, e ele começa de fato a falar, mas ainda assim com muitas dificuldades. Ele tem problemas, inclusive, de gagueira, conforme ele vai ficando nervoso, ele tem muita dificuldade em falar, e na presença do pai ele quase sempre ficava nervoso porque o pai tratava ele muito mal. Então a gente percebe, né, toda a dificuldade que o Simon teve desde criança em se aceitar, em aceitar o que ele estava vivendo, em lidar com o pai, em, sabe, provar pro pai que ele estava errado, que ele não era um débil mental, que ele não era um retardado, nem nada daquilo que o pai chamava ele, sabe? Enfim, o caso é que a gente já começa o livro passando muito nervoso, porque não tem como não ficar revoltado com a forma como o Simon é tratado pelo próprio pai. Mas enfim, né, a gente tem esse prólogo, que é a vida do Simon, a infância dele, e depois a gente pula então pra família Bridgerton, a gente começa a conhecer, né, todos os integrantes, como que funciona essa dinâmica familiar, como que a gente tem o Anthony, que é o irmão mais velho, que é o responsável, né, pelo bem-estar da família, dos irmãos, das irmãs, principalmente, né? E daí a gente conhece também a Violet, que é a mãe, no caso, que tá ali, né, como eu falei já, tentando arrumar casamento pra Daphne. E a própria Daphne, que tá, assim, cansada de eventos sociais, cansada em festas e conversar com homens que não são do interesse dela, né, que a mãe julga serem bons partidos, mas que ela não tem tanto interesse assim, pessoas fora, né, daquilo que ela espera de um marido, que é principalmente ter uma conexão sentimental, né? Ela não tem muito, assim, vontade de casar simplesmente por casar, mas, enfim, né, tá ali na luta, né, na busca pelo marido. E aí, um desses primeiros eventos aí que a gente acompanha a família Bridgerton indo, né, enfim, comparecendo, que a gente tem a volta, né, o retorno do Simon, que agora é duque de Hastings, né, o pai dele faleceu, então o ducado ficou pra ele. Ele acabou de voltar de assim, muitos anos viajando, né, no exterior e tal, e daí ele acabou de voltar pra Inglaterra, e ele é, inclusive, um dos melhores amigos do Anthony. Ele fez faculdade
junto com o Anthony e eles se tornaram muito amigos, né, muito próximos. Então, eles são, assim, praticamente melhores amigos. E agora que ele tá voltando, né, pra Londres, que ele tá, assim, se reinteirando da sociedade, das pessoas, o Anthony tá ali, né, abrindo os olhos dele com relação às mães que estão ali, né, todas loucas, querendo arrumar partido, casamento pro Simon e tal. E, inclusive, a própria Violet, mãe do Anthony, né, então a gente tem ali, né, todo um alvoroço quando ele volta pra sociedade. E o que vai acontecer logo no começo do livro? Assim que o Simon volta pra Londres, ele vai conhecer a Daphne, mas a princípio ele não sabe que a Daphne é a Daphne, irmã do Anthony, né? Ele tá só conversando ali com ela, ele acaba, inclusive, tipo, meio que salvando ela, entre aspas, de uma situação muito difícil que ela tava, né, ali junto com outro cara, que era um dos pretendentes, que tava muito, sim, querendo se forçar pra cima dela. Ele meio que acaba chegando nesse momento, e eles conversam, trocam uma ideia, e a princípio ali um não sabe quem o outro é, né? E mais pra frente eles vão descobrir quem eles de fato são. Só que antes de acontecer isso, né, de um saber quem o outro é, a gente já tem toda uma troca que eles fizeram, né, nesses minutos ali que eles conversaram, e a gente percebe, né, que ambos têm suas próprias vontades, assim, né? O Simon quer ficar livre das matronas ali que estão procurando casamento pras filhas, né? Ele quer ficar em paz, ele não quer ser importunado porque ele não pensa em se casar, ele não quer se casar. A Daphne, por outro lado, quer se casar, mas ela não tem os melhores pretendentes à disposição dela, sabe? As pessoas que têm interesse em casar com ela são pessoas muito fora do que ela gostaria, sabe? Só pra ter um exemplo aí, né, tem um cara que é afim dela, que tem, sei lá, idade pra ser avô dela, um negócio assim. Aí eles resolvem fazer uma espécie de acordo, né? Eles dois vão fingir que eles estão tendo ali um momento de, digamos, cortejo um com o outro, né? Eles vão fingir que estão conversando, que estão interessados um no outro, porque assim o Simon fica, né, livre das pessoas que estão em cima dele, das mulheres, mães que estão em cima dele querendo que ele se case, né, com as suas filhas. E a Daphne, por outro lado, vai ter uma espécie de holofote voltado pra ela, sabe? Porque, olha a ideia, né, gente? Porque, né, de acordo com a ideia dela, depois que o Duke, né, que é um cara que tá sendo muito comentado porque voltou pra Londres, enfim, depois que o Duke tivesse, né, demonstrado interesse nela, os outros caras começariam a ver interesse nela também. Então, olha só que legal, né? Os caras vão ver interesse nela não por causa dela, mas por causa de quem tá querendo marcar território nela também. Você entende a mentalidade idiota disso? Eu achei muito idiota. Mas, enfim, é a partir daí que eles começam a se relacionar de uma forma dentro do acordo ali que eles, né, planejaram. E tudo, né, é um grande faz de conta, mas eles vão acabar se aproximando ao mesmo tempo que a gente vai ver o Anthony interferindo na situação, porque ele acha errado, ele não quer, inclusive, que o Simon se envolva com a irmã dele, porque ele conhece, né, a pessoa que é o Simon, ele sabe do passado do Simon, ele sabe como é que foram os relacionamentos dele anteriores com as mulheres, enfim, né, ele não quer que a irmã dele tenha contato com esse cara, mas ele acaba cedendo porque o plano da Daphne aparentemente começa a dar certo, né? Ela tem de fato ali muitas pessoas, né? Muitos caras passam a ter interesse nela depois que ela e o Simon são vistos juntos. Então é a partir daí que a história vai se desenvolver, né? A gente tem a figura do irmão mais velho que é contra e que não quer os dois juntos, mas ao mesmo tempo a gente tem a mãe que acha uma ótima ideia, que dá uma força, né, absurda, porque, meu Deus, a filha dela se casando com o Duke seria tudo de bom pra ela. Ela acha a ideia do casamento, né, do relacionamento dos dois muito boa. A gente tem o Simon que não quer se casar de forma alguma, ele não quer se casar, ele deixa isso claro pra Daphne várias vezes, ele não quer se casar. E a gente tem a Daphne que tá ali, né, tentando encontrar um casamento no meio disso tudo. Só que bem no meio do livro acontece uma situação, porque eles vão se aproximar, né, a Daphne e o Simon, eles vão se tornar mais próximos, mais íntimos no sentido de dividir, né, compartilhar confidências, mas eles também vão começar, né, a perceber que eles compartilham interesse físico um no outro, e eles vão acabar sendo pegos numa situação muito indecorosa para eles na época, né, pros casais da época, e quem pega inclusive é o próprio Anthony, né, o irmão da Daphne. Dá uma briga lascada, os dois, né, cai no soco ali, o Anthony e o Simon, e a Daphne no meio mandando parar e tal, mas enfim, né, o resultado disso é, o Anthony exige casamento, o Simon não quer casar e a Daphne não quer que o Simon se case obrigado.
Então o que acontece? Duelo, era isso que tinha na época. Olha que lindo, né? Já que o cara não quer fazer o que ele tem que fazer, a gente vai duelar até que um mate o outro. Só que o Simon não vai querer matar o Anthony, né? Ele não quer matar o Anthony, ele não quer atirar no melhor amigo, mas ele também não quer se casar. Então eles marcam o duelo pro dia seguinte. A Daphne fica desesperada porque ela não quer que o Simon morra, e é isso que vai acontecer, porque o Simon não vai nem levar uma arma, ele vai pro duelo porque ele tem que ir e vai encarar o destino dele, que vai ser, né, a morte na certa. A Daphne então fica desesperada. Lá no dia do duelo ela aparece, né, impede tudo e, né, dá um jeito ali, né, de convencer o Simon a se casar com ela, e ele vai acabar aceitando muito a contragosto. Ela fica até se sentindo mal, assim, né, da situação inteira, porque ele tá se casando com ela sem querer se casar com ela. Enfim, o caso é que ele aceita, só que no momento que ele aceita, ele fala pra ela: eu vou me casar porque eu preciso me casar, né, porque a situação tá me obrigando a me casar, porém eu não posso ter filhos. Só que a Daphne, gente, ela tem esse sonho de ser mãe. Ela cresceu nessa casa, nessa família gigantesca, com muitos irmãos, com muitas pessoas, e ela quer isso pra ela. Ela quer uma casa com crianças. Mas, ao mesmo tempo, né, ela tá ali naquela situação de que ou ele se casa com ela ou ele morre, e casando-se com ela, ele não pode ter filhos, né? Então a gente tem ali esse momento muito difícil pra Daphne, ela acaba aceitando, e as questões do casamento começam a ser organizadas, né? Começam a ver todas as coisas do evento, e assim, muito rapidamente eles já se casam e começam a viver juntos, e de fato, assim, eles vão se descobrir realmente dando muito certo um com o outro, né? Eles têm uma química muito boa, eles são bons amigos, né? Eles dividem coisas e tal, né? Confidências, como eu falei, enfim. A gente vai ter então ali nessa introdução à vida de casados da Daphne e do Simon. E a gente tem muito desse passado do Simon que a Daphne não conhece, que ela vai começar a ter mais conhecimento quando ela vai, né, morar com ele, que ela conhece os criados que fizeram parte da infância dele, enfim. É aí que ela vai conhecer muito melhor, né, da vida do Simon e de quem ele foi como criança, como foi a criação dele, tudo isso. E uma das cenas mais divertidas do livro é logo antes deles se casarem, que a Violet vai até o quarto da Daphne pra falar sobre os deveres conjugais dela. E assim, a mulher fala, mas não fala nada, sabe? E eu pude perceber como realmente a falta do diálogo dos pais com os filhos causam situações muito, assim, que poderiam ser evitadas com uma simples conversa que os pais não estavam preparados pra ter com os filhos, entende? Então ela vai falar com a filha sobre, né, relação sexual, sobre o que ela teria que fazer na hora depois do casamento, mas é um momento muito embaraçoso pra ela não sabe como falar, enfim, né, ela fala o que ela acha que tá certo e não explica nada pra filha, a filha vai pra noite de núpcia sem saber nada do que vai acontecer. Eu fiquei até me perguntando quantos casamentos, né, mesmo casados, as mulheres poderiam ter uma situação meio que de estupro, assim, porque como que você faz uma coisa que você não entende o que você tá fazendo, sabe? Como que você vai pra uma situação em que você tá consentindo de certa forma, mas você não sabe com o que você tá consentindo. Eu achei isso muito complicado quando eu reli o livro, e foi uma coisa que eu não tinha pensado na minha primeira leitura, né? Como que isso deve ter acontecido várias vezes no passado, de a mulher casar sabendo que ela tem os deveres conjugais e a família, né, a mãe no caso, ou a irmã mais velha, ou a tutora, ou sei lá o que, falar pra ela: olha, você tem seus deveres conjugais, você tem que deixar o seu marido fazer o que ele vai fazer, entendeu? E é isso, mesmo sem você saber o que você tá deixando ele fazer. Então é muito difícil isso, gente. Eu acho que, assim, é uma situação, eu não sei se encaixa enquanto estupro, mas a mulher vai estar consentindo com uma coisa que ela não sabe o que ela tá aceitando, entende? Eu achei isso muito difícil, mas enfim. A Daphne vai pra lua de mel dela, ela se sente numa situação de muita vergonha, porque ela não sabe, né, o que vai acontecer, ela não sabe o que ela tem que fazer, enfim, né, aquilo tudo. E, enfim, ela é uma moça, né, de fato muito... eu não diria ingênua, mas ela é mal informada, sabe? Ela não sabe como os bebês são feitos, por exemplo. Ela sabe que ela quer ter filho, mas ela não sabe o que precisa acontecer para que ela tenha um filho. Enfim, né? Mais pra frente no livro, depois que eles já estão um tempo casados, vão acontecer algumas coisas e ela vai finalmente entender o que precisa acontecer para que uma mulher engravide. E o que o Simon não estava deixando acontecer para que ela não engravidasse. E daí ela começou a entender o que é o não poder ter filhos que ele falou pra ela, né? Não é que ele seja estéril, é que ele não faz o que ele precisa fazer pra conceber uma criança. E quando ela entende isso, ela fica revoltadíssima, porque ela se sente enganada, ela sente
sente que ele mentiu pra ela, que ele não foi completamente honesto, não foi mesmo, ele só falou que não podia ter filhos e não explicou o que isso englobava que ele não queria ter filhos, ele não pode porque ele não quer. E daí a gente tem toda a questão do passado dele, de como ele tem essa atitude de querer se vingar do pai, né, rir por último, porque ele não vai deixar herdeiros ali pro ducado, que foi a coisa mais importante do pai, então ele fala lá, né, que ele vai rir por último, ele não vai deixar um herdeiro pro ducado, e enfim, né, é por pura vingança, por pura mágoa daquilo que ele viveu quando ele era criança, que ele decide que ele não vai ter filhos, e a Daphne fica boladona, eles brigam pra caramba, enfim, gente, assim, é uma novela no final do livro por causa disso, e tudo por falta de quê? De diálogo, de informação, de instrução dessa mulher que não sabe nada do que tá acontecendo na vida do casamento dela, sabe, na vida conjugal dela. Enfim, tem um momento mais pro final do livro, que é, né, assim, eu acho que, sei lá, foi o prego no caixão, sabe, desse livro pra mim, porque o livro tava indo muito bem. E eu lembro que quando eu li pela primeira vez, essa mesma cena me chocou. E me chocou de novo, só que agora tendo muito mais consciência. E vocês já repararam que esse vídeo inteiro é com spoiler. Eu vou deixar muito grande aqui no título que é com spoiler. E o que eu vou falar agora vai ser um spoiler master, porque é uma cena considerada muito polêmica e pra mim é absolutamente errada. E me deixa muito preocupada saber que tem gente que passa pano pro que aconteceu aqui, mas vamos lá, né? Existe ali no final do livro, nas últimas 50 páginas, eu diria, um momento em que o Simon, né, dadas todas as circunstâncias que o casamento dele tá enfrentando, ele vai afogar as mágoas dele, o quê? Nas birita. Ele vai pro bar, ele bebe pra cacete, ele bebe muito, volta pra casa, o quê? Bêbado demais. Daí ele vai até a Daphne, ele pede pra ela não deixar ele, enfim, né, ele fala que não quis magoar ela, que foi direto, que avisou que não podia ter filhos, que ela sabe, porque ele avisou, porque, né, ele não mentiu, ele deixou ela avisada desde o princípio, e ela, não, você não me avisou, você disse meias verdades, enfim, aquela coisa toda que a gente já vinha vendo até então. Só que daí acontece que ele vai pedir pra dormir no quarto dela, eles vão dormir, né, vão passar a noite juntos, e no dia seguinte, ela vai meio que se aproveitar, né, da situação ali de que ele tá meio chapado ainda, né, meio bêbado, e, tipo assim, vai acontecer uma cena que eu considero de estupro, sabe? Ela sabe que ele não queria aquilo que ela fez. Ele não queria, né? Só que a Julia Quinn foi muito, eu diria, ardilosa nessa cena. Porque, assim, a Daphne vai chegar no marido, o marido não vai negar a Daphne. Mas a Daphne sabe que tem uma coisa que ele não quer que aconteça. E ela vai lá e o quê? Força que aquilo aconteça. Então, assim, é realmente uma cena de muita revolta pro Simon, porque ele já deixou claro, ele já avisou pra ela sabia que ele não queria, inclusive ela fala isso no momento lá da cena, logo no princípio ou logo depois, ou durante, não sei. Ela pensa alguma coisa do tipo assim, ai, tipo, que alguma coisa é errado, né, que ela imagina que aquilo seja errado, ou que talvez não seja. Gente, é errado, né, você sabe que a pessoa não quer que você faça uma coisa, você vai lá e faz, né. E isso relacionado num contexto sexual é um estupro, é um tipo de estupro, você fazer uma coisa que uma pessoa não quer, independente do que seja. Se uma pessoa fala não, é não. E eu achei muito hipócrita da parte da Daphne, porque momentos antes, né, eles tinham brigado, né, umas noites antes eles tinham brigado, e ela não queria que ele dormisse no quarto dela. E ela fala, não, você não vai dormir aqui. E ele fala, não, você é minha, sabe? Você é minha mulher, essa é a minha casa, você tem que ficar onde eu quiser, eu tenho que fazer o que eu quiser. Então, tipo, é uma relação muito tóxica, né? O que a gente já imagina que tenha nesses contextos mais de época. Mas eu achei muito hipócrita, porque nessa cena ela fala pra ele assim, não é não. Ela fala pra ele, não é não, eu não quero, você não vai dormir aqui, eu não quero. E ele sai. Aí, cenas depois, ela faz uma coisa que ele já tinha falado não, que ele falou que não quer. Então, assim, foi muito controverso da parte da Daphne, foi muito hipócrita da parte dela. Eu tinha muita afeição pela Daphne, mas nessas últimas cenas, assim, sei lá, o meu sentimento com ela mudou bastante. E é uma cena que, assim, não tem como dizer que não é estupro, gente. O que aconteceu ali foi um estupro, ela fez algo que ele não queria, de consciência. Ela sabia o que ela estava fazendo e ela fez. Ela sabia que ele não queria e ela fez mesmo assim. Então, assim, gente, falando agora, comparando, né, as minhas experiências da primeira leitura com a segunda, foi igualmente deliciosa. A Julia Quinn tem uma narrativa, uma escrita muito gostosa. Eu devorei o livro, assim, em 2 dias. É uma leitura muito fluida, muito rapidinha. E tem sim, né, aqueles problemas de
relacionamento que a gente geralmente encontra em romances de época, né? Dadas as circunstâncias da época, dadas as circunstâncias de próprio contexto social, mas eu me questiono muito até que ponto, né, é necessário que certos tipos de relacionamento sejam revividos, sabe? Eu percebo desde o princípio que o relacionamento dos dois é bastante tóxico. O Simon, ele é uma pessoa muito revoltada com a vida, então em alguns momentos ele realmente é grosso. Tem também essa questão de ser um romance de época e, portanto, ter muito essa noção, né, essa ideia de posse, de a esposa ser posse do marido. É como se fosse mais um cavalo no estábulo. A gente não pode negar que isso é uma situação social e histórica, né? Então a gente não pode recortar isso, a gente não pode tirar isso do contexto. A gente tem que deixar esse relacionamento dentro do contexto histórico e social da época. A gente não pode aplicar o que aconteceu aqui no ano de 2020, no século 21, porque é outra situação, é outro contexto. Mulheres não são mais, né, meros objetos, né, como mais uma coisa que o cara possui. E assim, gente, mesmo tendo essas minhas impressões, né, agora, depois que, né, os anos passaram, eu me tornei uma pessoa mais madura, mais consciente de certas coisas, mesmo fazendo essas críticas, né, ao relacionamento, a essa cena que eu achei horrorosa, ainda assim é um livro que eu gostei muito de ler, assim. Eu tenho a impressão de que na primeira leitura que eu fiz, o Simon, pra mim, me pareceu uma pessoa mais bruta e mais rancorosa, mais sei lá, eu tinha um sentimento meio ruim quando eu lembrava do Simon, e quando eu reli, eu já pude entender melhor, sabe, os motivos dele, e não ter tanto ranço dele assim, apesar de sim, ele ainda ter seus problemas pra resolver, ao passo que a Daphne, né, que na minha primeira leitura não tinha tanto problema com ela, eu passei a ter. E eu acho até curioso porque, assim, em muitas partes do livro eu senti falta de conhecer melhor a Daphne, sabe? Eu acho que eu conheci muito ela superficialmente, eu não sei muito dos gostos dela, porque ela é uma mulher, assim, como muitas outras na época, né? Ela não tem muitos interesses de vida, ela não é uma pessoa interessada por nada em específico, né? O sonho da vida dela é ter uma família e é isso. Então, assim, eu senti que a protagonista podia ser mais interessante do que de fato foi. Mas, mais uma vez, né, como eu já falei, apesar de todas as pontuações que eu fiz sobre o livro, eu gostei muito da leitura e eu tô muito empolgada pela continuação, pelo segundo livro. E uma coisa muito interessante sobre a série, né, dos Bridgertons, é que a gente tem um jornal de fofoca, tipo uma revista de fofoca, tipo uma Gossip Girl, que é a... Calma aí que eu preciso lembrar o nome dela, gente. Todo capítulo começa com uma citação, né, de um texto dessa mulher, que é... Cadê? Eu não vou conseguir agora achar, só porque eu quero, Cacilda. Aqui, olha, que é a Lady Whistledown. Então ela tem essa coluna, né, que se chama Crônicas da Sociedade de Lady Whistledown. Ela tem, tipo assim, parece que são uns espiões em todos os lugares, né, pessoas que compartilham informações da sociedade com ela, e ela publica isso no jornalzinho da fofoca. É basicamente isso, é um Gossip Girl do século XIX. Eu achei isso muito divertido, eu não lembrava disso da primeira vez que eu li, né? Eu li faz um tempo que eu não lembrava que tinha essa coluna da Lady Whistledown e eu achei muito divertido quando eu reli, assim, que eu entendi, né, de novo. Ah, é muito legal. Mas enfim, gente, foi isso que eu achei dessa minha segunda experiência de leitura. Como eu falei, eu acho que a Daphne poderia ser um pouco mais interessante, apesar de ela ser muito perspicaz em muitos aspectos, né? Em muitas cenas, assim, ela tem umas tiradas muito boas. Gostei muito, muito, muito dessa relação familiar dos irmãos, né? As cenas deles juntos, assim, são sempre muito divertidas. Apesar de ser muito triste, eu também gostei muito da história do Simon, porque explica muito sobre a pessoa que ele é no presente. Só tive mesmo esses momentos de desconforto, assim, com relação ao relacionamento dos dois, mas no mais, eu continuo mantendo as 3 estrelas do livro, né, que eu tinha dado lá na minha primeira leitura, agora com outra perspectiva da história, mas ainda assim gostando bastante do livro, e eu tô muito empolgada pra ler o segundo. E assim que eu ler, eu compartilho com vocês também o que foi que eu achei, né, nesses vídeos, nesse estilo aqui, falando tudo mesmo, jogando tudo no ventilador e falando todos os spoilers. Bom, era isso que eu tinha pra vocês hoje, eu espero muito que tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do conteúdo, se vocês concordam ou discordam comigo. Eu sei que é uma série muito amada e que por isso tem muita gente que defende com unhas e dentes até mesmo os problemas da série, mas você pode ficar livre pra amar um livro ou uma série ou qualquer coisa que seja consciente dos problemas. Você pode sim amar uma coisa e ainda assim enxergar problemas nessa coisa, sabe? Não tem problema nenhum nisso. Mas então é isso, eu vou ficando por aqui. Quero agradecer aos membros do canal por todo o apoio de sempre, agradecer você também que ficou aqui até o final do vídeo. Um beijo grande e até o próximo. Tchau, tchau!